quantos fios, o famoso tzitzit que a gente tem, o porquê que se usa, a kippah, da onde. Agora, a Israel que a gente tem hoje, ele é uma pena no sentido governamental, porque ele é laica. Ela foi conduzida inicialmente por esquerdistas que foram criar kibbutzim, o famoso kibbutz. E teve que admitir, porque, olha lá, ó, vamos voltar. Porque o Léo falou, mas Israel tem um monte de coisa, peraí. Mas não porque ele apoia a Palestina, nem o Hamas, porque e ele fala que por isso Israel tá deixando de ser Israel. Ele fala que tem, por exemplo, tem a maior passeata gay lá do lugar, não deveria ter, que eles estão deixando de ser judeus. Então, duas coisas que eu queria saber. Primeiro, o que é o Talmud? Perfeito. Tá? E se realmente tem judeus. Ele só tem uma menção. Provei que o Talmud não é a Torá, é o contrário, é absurdo. Mais famosa do Vou provar mais, vou provar muito mais ainda nessa live. Judeu, que é ouça Israel, Deus é nosso Deus, que vai... Não tem. E o prepúcio fala, porque no 8º dia, o Talmud proíbe a homossexualidade igualzinho à Torá escrita. Na verdade, ela só vem explicar a proibição. Ela não é ruim de nenhuma maneira. Não, para nós é zero. Ela não só é ruim. Explicador. Você viu, Léo? Não é ruim de nenhuma maneira. Te mostrei o versículo, onde procurar. Não é ruim de nenhuma maneira. Por que eles mentem, defendem esse absurdo? Eu não entendo, só quero que eles se arrependam. Que o mundo melhora, eu vou provar já. Vou mostrar. O poder que eles têm podia estar sendo bem usado. Explica. Entendi. Cada mandamento. Então, quem segue o Talmud segue a Torá. 100%. Pois é, essa camisa que a gente tem com fios. Quantos fios? O famoso tzitzit que a gente tem. O porquê que se usa? A kippah, da onde? Agora. Então, antes do século I, todo mundo fez tudo errado. Os profetas fizeram tudo errado. Que argumento ruim para um judeu. A Israel que a gente tem hoje, ele é uma pena no sentido governamental, porque ele é laica. Ela foi conduzida inicialmente por esquerdistas que foram criar kibbutzim, o famoso kibbutz, que é aquela ideia de você morar numa área rural, onde todo mundo paga a mesma coisa e merece a mesma coisa e divide a mesma coisa, socialismo. Porque muitos judeus vieram da Europa com um pensamento socialista, ou, para não morrer, foram seguindo o comunismo até acabar largando de vez. O judaísmo, muitos judeus sofreram muitos pogroms ao longo da... Pogroms são matanças, né? Ao longo da Europa. Então, Israel hoje em dia é um país laico. É um país que, na sua governança, ele não se importa com a religião judaica. Prometo que essa vai ser a Não, última. pode ficar à vontade, né? Não, que Eu tenho bastante coisa. Ô, Leandro, não precisa cortar errado no corte, não. Porque vai estragar. Deixa minha reação normal. E aí eu vou abrir o livro aqui pra ele no WhatsApp mesmo e mando pra ele no WhatsApp. A página ele vê lá. Melhor, senão vai estragar o corte. Deixa meus gritos. E aí, só desculpa um negócio assim. Logo por isso que a passeata gay lá é trazido com importância. Ou quem fizer Já o que é corte laico. Número 2, o judeu morre de medo de ser chamado da mesma coisa do que Mas o o Léo não gosta. sabia disso. E agora confirmou, viu? Que eu falei pro Léo, o recorde de ateísmo, aborto, promiscuidade, tudo isso. O próprio Rabino aí tá confirmando, pra ele ver que é verdade. Como o judeu passou por muita história, ele morre de medo de que um dia ele seja comparado com Hitler. Pô, você vai me comparando a ele? Não, eu sou bonzinho, eu vou jurar, eu vou provar que eu sou. Então Israel morre de medo de pena de morte. Mas daí Israel também não mata acaba terrorista. permitindo umas coisas que não deveria acaba permitir. não, já começa permitindo. Pois é, Israel não tem... Claro que não tem pena de morte, porque, mano, pra eles o mundo é como o Talmud manda. O Talmud fala o quê? Vocês são o povo, o resto é animal pra usar. Aí eles têm o poder do dólar, o poder de Hollywood, eles usam o mundo como um parque de diversão. Quando calha de serem pegos, que é raro, de serem processados, mais raro ainda, incriminados, mais raro ainda, eles fogem pra Israel com a lei do retorno e nada acontece. Só por isso. Nós mostram um terrorista, tinha que ter. Tinha, Pro Que muçulmano Deus os radical, perdoe. se Deus os perdoe, que isso não é coisa da Torá. E o mundo pega a raiva da Torá, pega a raiva da Israel verdadeira, pega a raiva dos judeus verdadeiros, que é a Torá viva, por culpa do Talmud que faz esses absurdos. tiver óleo de porco na bala, eles perdem o mundo vindouro. Então tinha que encher aquele negócio. É pra você entrar na brincadeira, entra sério. lógico. Porque os caras não estão brincando do outro lado. Mas não é assim. Então, por quê? Aí eu vou fazer a minha crítica agora. Por que os judeus lá em Nova York estão votando em muçulmano? Esses judeus estão fazendo são os traidores que não valem nada. Que é muito estupidez. Não valem nada. Porque é o seguinte... Não, e o cara é totalmente louco, né? Os Porque eles querem quebrar o poder americano agora, finalmente, que já viu que o negócio ficou louco por causa da internet. Ué, é a mesma coisa que você vê, o comunismo. Quem que investiu? Quem são os maiores investidores do comunismo? São eles também, vou provar. Quer que eu prove? Vocês já sabem, né? Eles se gabam disso, hoje em dia. Mas tá aqui, se eu pegar os investidores do comunismo... Eu coloquei o vídeo aqui, ó, de um professor aqui ensinando. Será que foi esse que saiu do ar? Você encontra os investidores aí do comunismo. E é fácil achar também, né? Ou aí você vai achar. Aqui, ó, judaísmo e marxismo na história.
Aqui você vai ver quem pelo investiu. menos altamente compatível com esse braço. Quem são os investidores do marxismo no mundo inteiro? São judeus. Tá aqui, ó. O não ia atingir a autoconsciência. Impregnado como doutrinas marxistas. Consciência. Então ele falava que tinha que ter alguém paritariado. Então, Agora no capitalismo também são eles. Ó. 1.0 billion. Tá aqui, Emirates ó. Wertheim's Hong Kong Desde Hotel. sempre, JP Morgan, Rothschild, Soros. Escolhe. Escolhe. A família alguns anos depois. Isso aqui tem no livro Lucifer ensinando tudo, né? Como os nasceu. Rothschilds dominaram a Europa. São donos da libra esterlina, do dólar até hoje. Os majoritários da Reserva Federal Americana que imprime o dólar. Da BlackRock, da Vanguard, que segura todas as maiores empresas do mundo. Né? 5 bilhões. Tá aqui, ó. Donos do capitalismo e do comunismo. Dos dois lados da moeda. Que é tudo gentil que eles movimentam. Mas com o ódio do Talmud. O que gera revolta. Se fosse com o amor da Torá, geraria amor. E o problema é esse. E o Messias morreu para mostrar isso. Porque eles acharam que entenderam a simetria, acharam que controlam o processo e que Deus não existe. Só que Deus, a simetria nasce do vazio, não dá conta de nenhum gênio simétrico. Aí que tá. Então aqui, ó, tá todas as provas. Por que o Talmud fala mal do não-judeus? O Talmud, ele fala contra as idólatras. Agora, se você é um idólatra, tem que pensar 2 vezes antes de abrir a boca. Olha a resposta dele. Esse é sincerão, tá ligado? Ai, ai. Tipo, ou seja, ele não negou. Se você é idólatra, você é animal. Cala a boca, não abre a boca aí, que você não é judeu. Quem não é judeu é idólatra pra ele. É terrível. Que se arrependam e voltem pra Torá. A Torá é amor, não é esse ódio, não é essa prepotência, essa arrogância, tá? Agora vamos ver vamos provar que o Talmud é o compilado farisaico. Já não tá provado pelas frases? Também quem não acredita que os judeus fizeram Hollywood tá aqui. Warner Brothers. Toda a história, tá? No sistema roteiristas e atores de Hollywood também são de origem judaica. Além disso, a história Toda Hollywood, ó. massacres organizados no sistema As tradicional é um origens. obstáculo. A briga do Thomas Edison, isso tudo tá no nosso livro que eu já Esse escrevi de há consumo. quase 15 anos. Já tava toda essa história aqui no nosso livro, ó. Eles fundaram a Califórnia praticamente, né? E deram um grau, né? A Califórnia poderosa que temos hoje. Então, se você pega as maiores Warner empresas, Brothers, ó, MGM, Paramount, Universal e Fox. Você sabe o que os maiores estúdios de Hollywood têm em comum? Todos foram fundados por imigrantes judeus. tá vendo? Então não é mais teoria da conspiração. É fato. Tá aí. Tá bom? Agora, como eles usam isso é o problema. E agora, dessa correlação de Jesus Lúcifer, é por isso que do céu ele vai ao inferno para salvar esses caídos e reerguê-los. E você vê aqui, ó. Ó o que Jesus falou. Ó. Pai, chegou a hora. Isso aqui foi um pouco antes do BO. Ó. Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Isso aconteceu, né? Um ninguém naquela cruz virou o maior nome do mundo. Deus glorificou Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo volta para glorificá-lo. E o nome de Jesus Cristo já está glorificando ele no mundo inteiro nesses 2000 anos. Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quem que era a estrela gloriosa junto de Deus que caiu? Não é Lúcifer? Não é a estrela da manhã? Não é o anjo mais elevado que caiu? Não é o alfa e o ômega? O primeiro e o último? Jesus está ali caído na cruz, prestes a morrer, indo para o inferno, para o ponto zero, falando, me glorifica para a glória que eu tinha antes do mundo ser criado. Tudo se conecta com o que a gente ensina cientificamente, vermelho e azul no violeta, onde a luz nasce. Porque é um processo teatral, mas é um processo consciencial também. É uma questão de comparação de ângulos, desde o átomo até a densificação, mineral, vegetal, animal, humano, que aí vira teatro. Mas os ângulos estão lá, ainda que acumulados. Jesus ora pelos seus discípulos. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu peço por eles. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu. E tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles.
já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Lembra, destino, momento. Fluxo, escolha. Quem é da escola entende a diferença, destino e livre-arbítrio. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Parece familiar para vocês? Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade não é uma coisa que você descobre, possui e guarda. É o que Deus disser que é a verdade, e os leais seguirão. E Deus não cabe em nenhuma caixinha que alguém interpretou. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. E eles foram e dominaram o mundo inteiro. Isso se cumpriu, e há quem duvide. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus ora por todos os crentes. A minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim. E assim foi, assim é. 2000 anos depois, e há quem duvide. Um pobre coitado na cruz se cumpriu, dominou o mundo, e há quem duvide. Coitado de quem duvida. Peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Entende? Tudo que a gente estuda aqui, o diâmetro e o raio, gera reto, círculo, um lado e o outro, o mais lento, o mais rápido, o vermelho e o azul, no violeta, que une todas as cores em um, que é a própria luz, aquela mesma do começo, e a do fim, mas que só vive no meio, quando se fraciona em nós. Que sejam levados à plena unidade. Né? Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amaste a mim. Já que são partes de mim e ele me ama, ama a todos nós. Compreende? A luz e suas cores. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Estes que sabem que me enviaste porque estão comigo, estão em mim, eles sentem. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Entende? E aqui tem outra passagem falando que Jesus não falou do fermento do pão, mas falou para se guardar do fermento dos fariseus. E saduceus que já se foram também, que evitavam o abstrato, mas eram materialistas ao extremo, poderosos de Roma, e aproveitando o bem bom enquanto o resto que se dane. Os fariseus foram pro resto, mas aproveitaram isso que entenderam e acabaram fazendo o contrário, equalizando a mesma injustiça, só que do lado oposto. Então não adianta um extremo de um lado nem do outro, nem fechar nem abrir. É o equilíbrio, é o alfa e o ômega, é o Messias. Então todos eles têm que ceder. Falta os fariseus. Então compreenderam que não disseram que se guardasse o fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Então qualquer crente aí, qualquer judeu vai ficar falando, cuidado com o fermento, cuidado com o sábado, cuidado com um monte de lei. Mas Jesus falou, cuidado com a doutrina dos fariseus. E como eu mostrei, o Google admite que o Talmud é o compilado farisaico. Tá aqui, ó. Né? Aqui também tem... vamos só finalizar aí pra gente aprovar a história do... como o Talmud é o compilado farisaico, tá? Já terminou do Léo ali? Cadê? Perdi agora o negócio. Também é vídeo pra caramba, hein? Acho que acabou, né? Era esse aqui? Não, esse aqui é outro. Aqui. Dani é um doido. Parece que tem uma ideia. Ele mal entrou, ele montou uma comitiva, um comitê de 5 rabinos. Eu falei, pô, caramba, o cara ficou doido? Vou gostar desse cara. Porque ele é muçulmano, apoia a intifada global, que é um levante igual ao palestino, para matar israelenses. E quando perguntam pra ele, por que você apoia isso? Não, eu apoio apenas uma revolução democrática, mas em Israel, quando obrigado, tem intifada, pela ajuda, é um levante com facas, homem bom. Conheci, já reagi a ele algumas vezes aqui. Até brinquei que o Petri matou ele, né? Deus me perdoe.
Mas depois daquilo ali... Incentivado. Procurei uns vídeos, tem uns vídeos reagindo. Então, o cara toda hora fica indo e voltando. Quando você já é estranho. Só que você tem democrata na ala G. E pode Bom, é isso, aqui já deu. Então vamos lá ver agora. Aqui tá provado o poder desde o capitalismo, o poder no comunismo, o poder na mídia, ou seja, o poder sobre a humanidade, conforme a Bíblia falou. Tá provado. Por que não dá certo? Porque eles não seguem a Torá, seguem o Talmud, a doutrina dos fariseus que Jesus mandou você tomar cuidado. Tá aqui na Bíblia. Provado, não é minha opinião. Não é minha opinião, é fato. Desculpa, não odeio o mensageiro.